Eu sou muito orgulhoso de dizer que hoje eu sou do time do engenheiro Léo, tá? Sou do time desse cara, tá? E por que eu tô falando isso? O Léo trouxe esse racional e botou a bola no chão, porque o Léo quer discutir projeto. O Léo, sabe aquela coisa? Pessoas burras gostam de falar sobre pessoas, pessoas medianas gostam de falar sobre fatos e pessoas inteligentes discutem ideias. O Léo tá sempre disposto a discutir uma ideia, ele adora uma abstração. Isso é muito legal. O Léo, né, ao levar os nossos projetos e ao querer discutir isso, ele acabou me trazendo, vamos dizer, uma percepção de que muita gente que não gosta de nós vai fazer isso através da pura e simples má vontade. E nisso eu escrevi um textão sobre isso hoje que eu queria mostrar pra vocês. Esse textão é muito interessante, porque o perfil lá Space Liberdade, né, soltou a seguinte matéria, né, uma foto. Urgente, deputado Kim Kataguiri protocola PL que altera o ECA para proibir o acesso de crianças de até 14 anos às redes sociais, né? Aí só pra vocês verem os comentários, você clica ali, né, os comentários disso. Cara, são atrocidades, né? Tirando, obviamente, as pessoas nossas que comentaram ali, é um monte de bolsonarista imbecil falando que o projeto é uma merda, que o Kim quer tocar a censura, assim, um monte de cocô. E os caras simplesmente nem leram o projeto, nem tem ideia do que se trata. E se viesse esse projeto do Nicolas, eles achariam incrível. Ah, o Nicolas tá cuidando da família brasileira, o Nicolas tá protegendo nossas crianças da ameaça. Mas como vem do Kim, eles nem discutem. E como eles nunca estão dispostos a discutirem ideias, porque eu volto a falar, pessoas burras gostam de falar sobre outras pessoas, eles vão falar das pessoas. E isso é muito triste. Eu escrevi esse textão e eu queria começar, dentro da lógica desse textão, essa live, tá? Em que eu falo o seguinte, ó. É muito difícil dialogar com a direita bolsonarista por uma série de razões. A principal é que, para além das discordâncias básicas, eles não têm capacidade nem vontade de aprender / estudar sobre nenhum assunto. Agem, portanto, com simplificações idiotas, analogias preguiçosas e preconceito puro e simples. Veja esse caso. Kim entrou com um projeto que proíbe redes sociais para jovens até 14 anos. Na China é até 16 e a recomendação do Reich é até 16 anos. Este projeto, você veja que a gente já cede até na abertura do projeto. Este projeto não apenas preserva os jovens de predadores, ele também é um remédio contra o surto de doenças como depressão e ansiedade crônica que acometem jovens nesse processo de transição entre a infância e a maturidade. Jonathan Haidt publicou um best-seller mundial, A Geração Ansiosa, com provas irrefutáveis sobre esse problema. É possível correlacionar, inclusive, a radicalização das mulheres jovens à esquerda com o aumento do neuroticismo e o embolhamento nas redes sociais. Esses sujeitos, entretanto, não querem levar nada disso em consideração. Eles cagam para temas nacionais, propostas de ajuste orçamentário, agenda contra o crime organizado ou qualquer coisa que melhore o país. Seu foco é xingar esquerdistas, lutar contra o Xandão e, quando der, lançar candidatura em algum lugar. Essa preguiça intelectual é marca desse bloco, dos influenciadores aos influenciados, dos políticos aos eleitores, e mostra bem a razão de serem, no fim, mero estoque de votos de operadores políticos do Centrão que usam da sua popularidade para continuar levando o país rumo ao precipício. Tá? Este textão que eu botei aí, tá? Nem é um textão, um textinho, mas enfim, mostra esse incômodo que a gente tem, porque cada vez, para nós, vai ficando mais claro que não tem, assim, tirando algumas pessoas pessoas de boa vontade que ainda gostam do Bolsonaro, não tem como comparar porque a gente não consegue discutir nenhum assunto. Se a gente quiser falar, olha, a gente tá com um projeto, tá, pensando no aumento da complexidade econômica no Nordeste, pensando até em levar, vamos dizer, focos de industrialização no Nordeste, a gente tá querendo, sei lá, usar a região do Mato Piba para fazer um complexo de biocombustível. Seria um ponto interessante, a gente produz milho, produz soja ali, isso pode ser, a Embrapa pode atuar junto, a gente pode montar refinarias ali, produzir biocombustível, usar a logística que a gente tem ali ao redor do Maranhão para você exportar, inclusive para Estados Unidos, se as relações voltarem a ficar boas, né? Então, tá, podemos fazer um polo, mas que sim, serve ao mercado interno, Mercosul. Pois bem, esse tipo de discussão não existe para esses caras. A ideia de preciso gerar classe média na região Nordeste nem existe. Pra eles, você perguntar, e aí, qual o seu plano pra você começar a gerar classe média no Nordeste? Ah, com certeza, vamos parar com a corrupção, vamos tirar essa esquerda, se tirar o Lula de lá vai resolver. Vão vir umas platitudes dessa natureza. São as simplificações que eu falei. Ou eles vão construir alguma analogia idiota do tipo, o Milei fez tal coisa. Não, o Milei fez algumas coisas, mas assim, eu tô falando agora a gente pensar gerar classe média no Nordeste, o contexto do Nordeste não é exatamente o contexto de Buenos Aires, e eu não tô diminuindo em nada que o Milei faz. Só tô falando assim, eles vão vir com uma analogia besta, que eventualmente não cabe, entendeu? Essa preguiça
já encheu o saco. Porque você não consegue te tratar de tema que importa. Os nossos... um exemplo disso é, nós fomos em Brasília agora 2 dias atrás, para obter assinaturas para uma constituinte específica voltada à segurança pública. Alterar, sei lá, artigo 144, mexer no artigo 228, coisas ligadas desde redução de maioridade penal até certas prerrogativas absurdas que não só investigados, mas presos têm, progressão, regime, tudo aquilo que irrita a gente. Pois bem, o interesse desses deputados do bolsonarismo era mínimo. Mínimo. A PEC do Kim, que ele conseguiu a duras penas, ele tá, sei lá, 6 meses pegando assinaturas para ter essa PEC que, assim, é um alívio para as contas públicas brasileiras. Ele conseguiu as assinaturas agora, depois de 6 meses. E não basta os caras, assim, demorarem para ter assinado. Eles sequer se mobilizaram. Porque esse assunto não existe para essa galera. Simplesmente não existe. Aí eu retorno pro Léo. O Léo vira pra um cara como o Superman, e o Superman quer cobrar assim, que a gente tem que se aliar de maneira subalterna à estratégia que eles tocam do Xandão. Tá, entendi. Nós temos que ser aliados subalternos da sua estratégia do Xandão. Enquanto eles não fazem nenhum trabalho em nenhuma outra matéria de interesse nacional. Primeiro, a luta contra o Xandão hoje é uma luta também nacional em muitos termos. Mas ela começou como uma guerra personalista em cima do Bolsonaro contra o Xandão. No momento que o Bolsonaro perseguia outras pessoas, incluindo a gente. Então, assim, essa guerra é muito mais deles do que qualquer um. Nesta guerra, o interesse deles é, antes de tudo, salvar o Bolsonaro. A real é assim, se pintar um acordo que salve o Bolsonaro, mas as velhas fiquem presas lá e tá tudo bem pra esses caras. O Bolsonaro toparia hoje esse acordo. Agora, esse acordo. Porque o Bolsonaro sempre foi esse cara que usa e descarta, usa e descarta. Imagina, você acha que o Bolsonaro se preocuparia com pessoas que ele nem conhece, Riso? Já, os caras que ele conhece, ele já usa e descarta. O Mauro Cid, ele usou e descartou. Então, há um problema para esses caras, que é o problema Kataguiri, né? Eu chamo de a questão Kataguiri. Que esses caras começam a acumular uma raiva muito grande do fato do Kim ser realmente o único parlamentar de direita que tem tutano, né? Tem cabeça, tem cérebro, e que entrega. E entrega muito em qualquer critério que você for avaliar. O Kim é muito produtivo, o Kim é muito inteligente. Isso dói demais os caras, isso irrita. Outra coisa, o Kim é um sujeito muito íntegro. Então, puta que pariu, isso irrita demais. Aí você vai pegar sujeitos como o Holiday, que são ratos que servem a eles, né? Aí esses caras têm que ficar usando a inveja, que sempre tem, Holiday sempre teve inveja, desde que a gente fundou o MBL. Então ele fica usando isso pra atacar e tal. E a pressão que essa galera exerce, assim, de negar o trabalho do cara, é um negócio muito feio. Eu falo porque, assim, é feio, ainda que a guerra e política faça parte, a ocupação de espaço faz parte do jogo, porque não é apenas uma guerra contra o Kim, mas é uma guerra no fim contra a excelência. O que eu mostro aqui, o que eu mostrei nesse texto, tem uma preguiça em exercer excelência. Há uma preguiça, uma má vontade. Porque o caminho para você ser apenas um parlamentar ruim, um político ruim, um influenciador ruim, tá pavimentado. Puxa o saco do Bolsonaro de dia, grava uns vídeos, manda fazer o L, xinga não sei quem ali, fala que você é de direita, aí depois faz uma live fazendo uma oração, vai pintar os seguidores. E aí tá fácil, você se elege, vende um curso, engana alguém aqui e ali, a vida vai seguir. E esses ataques que o Kim sofre, né, por serem um ataque também, excelência, é aquilo que faz você, né, se você, vamos dizer, uma pessoa boa, você começa a cansar de ser honesto, a cansar de trabalhar, a cansar de, vamos dizer, de ter boa vontade, a cansar de tomar decisões difíceis, né? O Kim tá sob perseguição, o Riso, direta nas redes sociais, dos agentes mais diversos há 2 semanas. Sim. Por curiosidade, é um dos períodos mais produtivos da vida do Kim Kataguiri. O Kim tá aí há 45 dias, vamos botar mais 6, há 2 meses, o Kim está com um desempenho alucinante. Seja de participação na imprensa, de debates, seja de aprovação de projetos, seja de pautar projetos, seja de conseguir assinaturas para projetos, seja de passar relatório. O trabalho do Kim tá monumental. O trabalho do Kim tá colossal. E aí, como, né, isso por contraste gera uma sensação muito ruim a quem é fake, a quem é tosco, a quem é burro, aí, cara, é bizarro. Eu vi, assim, aqui a gente, claramente, graças a Deus, começou a perceber o embolhamento lá do Nando Moura. Aí me mandaram, Renan, o Nando Moura está denunciando o negócio do Kim. Eu falei, o quê? Uma votação de 2024. Uma votação séria do Kim. O cara, é um negócio tão escroto desse Nando Moura,
que ele veio querer colocar que o Kim tava sendo a favor de batizar a gasolina do carro, né? Sempre pra pegar os incautos com, vamos dizer, com qualificações vagabundas. Que é essa coisa, né? Eu vou como o objetivo do cara não é ajudar em nada, porque pra ele o Brasil deu errado, aí ele precisa ficar fazendo esse ataque rasteiro, vagabundo. É um sujeito muito baixo. Igual o Fernando Holliday, que é outro sujeito baixo. Você olha, tanto o Nando quanto o Holliday, são a mesma coisa. São a mesma bosta, né? E o foco sempre no mesmo cara. Porque a excelência, a honra, a integridade do cara são coisas muito altas. Outro dia, pra muitas pessoas, o Renan se passou, né? Falando do Emílio. Mentiram falando do negócio de câncer. Eu estava, como eu disse, falando de coisas ainda piores do que isso, né? Que incomodam muito mais esse sujeitinho. Mas por que eu fui tão duro com o cara? Por fato do cara ser baixo com um cara como o Kim. Se tem alguém que eu perco a linha, é o Kim. Se alguém for fazer mal ao Kim, eu farei besteiras para defender o Kim. Tá? A coisa que uma pessoa íntegra deve fazer quando vê alguém honrado e capaz como o Kim é cruzar qualquer linha para defender o Kim. Não só porque o Kim é meu amigo, o Kim fundou o MBL, o Kim é uma liderança nossa, mas porque o Kim é um dos maiores seres humanos que eu já conheci. Então todo mundo que ataca o Kim de maneira baixa, não apenas dá ali publicamente seu atestado de vagabundo, né? E eu não conheço uma pessoa que de boa vontade ataque o Kim. É coisa de vagabundo atacar o Kim. Como no fim do dia, mostra que, porra, fazer a coisa certa no Brasil é a coisa sempre mais difícil. É foda. Foda. Difícil, tá? Pessoal, like na live. 4.500 pessoas no canal vermelho, apenas 2.000 likes. Like na live. Tem quantos no canal azul? Azul temos 900 quase. Ah, é? Tem bastante gente no canal azul hoje, então, proporcionalmente, né? Então nós estamos com 5 mil e tantos. As duas, não tá ruim, assim, só é que aumentou a proporção de gente no canal azul. Eu acho que teve com um delay de 15 minutos aí, vai. Não, tudo bem, eu peço desculpas naturalmente pelo delay, amigos. Mas isso que eu tava falando do Kim, tá, assim, tem muito a ver, atacar o Kim é atacar a excelência. Atacar o Kim, esse ataque à excelência, isso irrita. Até eu ia pegar isso. Quem foi que atacou? O Kim recebeu ataque, ele tava comentando, de gente falando que ele é inimigo dos frentistas. Tipo, é sério isso? É sério que em pleno 2025 tem gente que acha que a gente tem que criar reserva de mercado pra frentista? Então a gente tinha que ter criado reserva de mercado pra datilógrafo. A gente tem que criar reserva de mercado pra, vamos dizer, pra várias tecnologias obsoletas, né? Que é o que acontece no Brasil. E você sabe, Riso, uma coisa que o Arthur sempre comenta, é a associação dos donos de postos de gasolina que são favoráveis à manutenção, por lei, do emprego de fretista, porque eles têm muito medo do posto de gasolina de autoatendimento, que é o que tem nos Estados Unidos e que tem em vários lugares do mundo, né? A gasolina é cara porque ela sai da Petrobras cara, né? A gente tem um grave problema aqui de distribuição. Mas dito isso, tá? É igual aos bancos, né? A Selic é alta, mas o spread é alto também. Os postos têm operações que são muito obsoletas. Todo posto tem que ter uma folha. Muito porque tem um cara cujo trabalho é pegar uma mangueira e colocar. Eu não tenho nada contra essas pessoas, de maneira alguma. Agora, é nítido que é um emprego que não precisaria existir. Né? Desculpa, a gente tem que ampliar esse emprego, Renan. Nós temos que obrigar também frentistas de carro elétrico. Não é? Na casa das pessoas. Tem que ter alguém pra botar tomada na parede. Muito bem colocado. Temos que fazer uma reserva de mercado pra isso. Pô. Porque esse é o argumento desses caras. É sério. O Kim foi atacado por isso. E aí não tem muita conversa. Quando a pessoa só é burra, a pessoa só é mal intencionada, o que a gente vai falar? Né? Sério mesmo, Kim, eu não sei de onde veio esses ataques, mas assim, puta que pariu. Puta que pariu, tá?